Olá, você acompanha aqui comigo uma entrevista com dois jovens uberabenses, jogadores de futebol que trabalham no exterior. Eu estou aqui com o Patrick Cruz, que joga na Rússia, e com o Matheus Cruz, que joga na Espanha. E vamos conhecer um pouco da história desses dois irmãos aqui, da carreira profissional deles. Sejam muito bem-vindos, tá? É uma alegria mesmo receber vocês aqui, aproveitando as férias de vocês, que vocês estão em Uberaba no período de férias, né, do futebol lá dos times de vocês, e a gente poder fazer essa entrevista e mostrar um pouco aqui para os nossos conterrâneos uberabenses como que está sendo essas vitórias de vocês lá fora. Sim, é verdade. Muitos não sabem, mas a gente se conhece faz muito tempo, né? E é muito bom esse reencontro com você, esse convite é muito especial. Estamos muito felizes de estar fazendo parte aqui. Também de representar Uberaba fora do país, que isso é o que mais importa pra gente. É uma cidade que a gente sabe o carinho que os uberabenses têm pela cidade. E eu fico muito feliz de estar recebendo esse convite seu e muito feliz de representar Uberaba fora do país aqui também. Isso é muito bacana você falar, Patrick, porque vocês levam mesmo o nome da nossa cidade, né? Leva a representatividade do Brasil, mas especialmente a representatividade uberabense. E acompanhar a trajetória de vocês, o esforço, porque muita gente pensa que é só o glamour do futebol, né? Tá brilhando, mas tem um esforço muito grande, né, Matheus? Tem muito esforço, porque primeiramente, a gente tem que deixar a família, que é o mais complicado. Ficar o tempo fora, um ano fora, sem ver família, só por telefone, por WhatsApp, é complicado. Isso para mim é o pior esforço de todos. Mas a gente faz isso com muito orgulho e eu, por exemplo, depois de meus 22 anos que eu estou começando a caminhar na minha carreira profissional. Então, para mim foi um pouco mais fácil. E para o Patrick, tenho certeza que foi um pouco mais difícil, porque desde os 15 anos ele está no São Paulo, começou no São Paulo, então ele praticamente acostumou. Eu, para começar a adaptar, foi um pouco mais difícil. Aí você foi trilhando, então, até assim, os exemplos dele. Claro. Por exemplo, às vezes, quando ele me levava para a Malásia, eu ficava um tempo com ele na Malásia, para ir acostumando. Depois fui para o Vietnã, fiquei um tempo com ele no Vietnã. Depois fomos para a Malásia de novo. Aí depois eu comecei a seguir minha trilha sozinho para ver como é que era. Bom, tem uma história, então vamos começar com essa história sua. Você começou muito jovem, adolescente, com 15 anos, né, como o Matheus disse. E você começou em Uberaba, no Independente, e depois você foi para São Paulo. Sim. Eu joguei no Independente minha vida inteira, desde os 4, 5 anos de idade. Meu pai sempre me incentivou muito a jogar futebol. E meus técnicos, meus treinadores, eles viram que eu estava destacando, estava jogando com a equipe acima da minha idade e resolveram me colocar num teste no São Paulo Futebol Clube. E geralmente o primeiro teste você nunca consegue passar, nunca consegue ficar, né? Porque realmente, primeiramente é seu teste, depois você vai para mais um teste até você entender o que é o futebol profissional. Lá para o terceiro ou quarto teste você passa e fica no time. E por incrível que pareça, no meu primeiro teste da minha vida, com 14 anos, 14 para 15, né? Eu fui diretamente para o São Paulo e passei. E aí começou a minha jornada lá. Você entrou naquela modalidade sub-15? Isso, foi no sub-15. Bem novinho, né? Bem novinho, de 14 para 15 anos. Você jogou no São Paulo, você jogou no Corinthians, que são adversários. Como é que funcionou isso na sua cabeça, em termos de estratégia, de tática? Então, foi muito engraçado, porque eu joguei 5 anos no São Paulo e nesses 5 anos eu joguei 6 vezes contra o Corinthians. E dessas 6 vezes, 5 eu fiz gol. Em 5 partidas diferentes eu fiz gol. Então, foi uma coisa assim que acho que era meio que destino para ir pro Corinthians, sabe? Porque sempre contra eles eu fazia um gol. Aí o adversário te puxou, falou, tá fazendo gol contra hoje pra gente? Hoje a gente para ele e a gente tem que contratar ele pra cá. Então, resolveram me contratar. E fiquei mais 3 anos no Corinthians também. 3 anos muito felizes e, graças a Deus, eu pude participar de duas equipes muito grandes no futebol brasileiro. Patrick, você jogou com nomes também consagrados hoje na seleção, porque você é aí contemporâneo do Pato. Isso, é verdade. E tem mais um jogador, que você vai dizer quem é, que também foi para a seleção brasileira, que foi seu colega aqui no Brasil. Na verdade tiveram vários, né? Por exemplo, o Lucas, que passou pela seleção brasileira, hoje está no Tottenham. O Casemiro, que é do Real Madrid, hoje também está na seleção brasileira. O Ederson, goleiro, que era da minha mesma equipe. Então, foram vários jogadores que eu tive a oportunidade de, nesses 7 ou 8 anos jogando no Brasil, de fazer amizade com eles. Hoje eles estão jogando num nível altíssimo, né, do futebol brasileiro e mundial. Rodrigo Caio também, né? Mas não está na seleção, ele foi para a seleção olímpica, mas eu acho que no futuro bem próximo ele vai estar também na seleção brasileira, que ele está muito bem no Flamengo hoje em dia.
Então acredito e torço muito por ele. Depois que você saiu aí desse eixo de São Paulo, desses times aí, você foi para onde? Foi contratado por quem? Aí eu fui para a Indonésia, fui para a Ásia. Porque quando eu estava no Corinthians, foi aquela época do Ronaldo, Emerson Sheik, era um Corinthians muito forte. Então, para um jovem que estava saindo da base para ir para o profissional, era muito difícil alcançar o sucesso, porque eu teria que passar etapa por etapa, e tinha muitos na minha frente com nomes. Então, eu preferi não esperar a minha chance, que eu demoraria uns 2 ou 3 anos para jogar, para encarar um novo desafio, onde eu saberia que eu chegaria para jogar. Então, eu fui para uma liga que é um pouco relativamente mais fraca, mas eu não queria parar de jogar, eu queria dar continuidade à minha sequência. Então eu resolvi ir para um outro país que não é tão nomeado, mas dar continuidade ao meu futebol, entendeu? Ao invés de esperar o pessoal e só assim poder conseguir minha oportunidade depois de 2 ou 3 anos. Patrick, você joga na posição de atacante, mas você já foi para outras posições também, né? Já. Quais? Inclusive, aqui em Uberaba, antes de começar a minha carreira profissional, eu cheguei a jogar de meio de campo também. E, inclusive, tiveram algumas oportunidades que eu joguei até de goleiro, porque aqui a gente era menininho, não tinha aquele tanto de jogadores que tem nas equipes profissionais. Tinha que cobrir. E aí tinha que cobrir. Às vezes o goleiro tá doente, não pôde vir hoje, ou foi expulso. Patrick, vai lá pro gol, vai lá. A gente estava ganhando o jogo já, ou então estava um jogo difícil, eles me colocaram no gol. Então já joguei de goleiro, de meio de campo e de atacante. Foram as 3 posições que eu já joguei. E aí você viu que você tem um desempenho melhor como atacante, ou você é versátil? Se precisar ali também se movimentar dentro do campo ou ocupar outras posições, isso é possível? Então, algumas vezes, profissionalmente já, a gente teve alguns casos de volante ou meio de campo que foram expulsos ou que machucaram, e eu tive que recuar um pouco e jogar de meia. Então, assim, eu acho que na visão dos meus treinadores, eles enxergam isso em mim, que eu não sou aquele cara que joga só em uma posição. Eu consigo fazer algumas outras também para ajudar a equipe. E isso é bom para mim, porque fora do Brasil, apenas 3 estrangeiros podem jogar. No caso, um brasileiro, por exemplo, um americano, um europeu, na Ásia, só 3 podem jogar. E como eu consigo fazer eu consigo ter essa dinâmica de jogar tanto como atacante como em outras posições, isso é um ponto a mais para mim, porque eu consigo também suprir outras necessidades do time. Matheus, você é zagueiro. Sim. Você já entrou como zagueiro? Não, eu, como o Patrick, também já fui goleiro. Na verdade, para mim, eu queria ser atacante. Só que meu treinador, eu jogava no SES, depois fui para o Independente, como o Patrick. Aí a gente começou a jogar e eu comecei a crescer muito. Eu era um pouco mais baixo que o normal e um pouco mais gordinho. Aí eu cresci muito de uma vez e comecei a adquirir algumas técnicas que meu treinador falou assim, eu quero ver você de zagueiro. E que era o Marcinho na época. Aí a partir daí só fui zagueiro. A partir daí eu me acostumei naquela posição e só fiquei por aí. Às vezes eu jogo volante. Ele não gostava de jogar de zagueiro. Ele me via jogando de atacante, fazendo gols, né? Que atacante faz gols, zagueiro tira a bola. Ele falava, não, eu também quero ser atacante, quero mas fazer gol. Mas não tinha habilidade. Eu ia para o ataque, tentar fazer um gol, o outro às vezes fazia, mas não era a mesma qualidade, não era a mesma técnica do Patrick. Porque o Patrick pegava... meu pai também sempre jogou de meia, assim, meia volante, gente. Sempre teve uma técnica, sabe, com a bola. O Matheus não. O técnico dele percebeu que, isso eu lembro quando eu era novinho, o técnico dele percebeu que as características dele realmente era de marcar, era de roubar a bola, porque ele é muito alto, então ele ganhava muitas bolas de cabeça. E aí o técnico dele foi lapidando ele e hoje virou um dos melhores zagueiros aqui, de Uberaba com certeza, mas lá do time dele também, que eu vi o treino, eu vi os jogos. Qual time que você está? Chama Safor. Eu comecei no... Primeiro eu fui pro Safor, no começo da temporada. Você já saiu do Brasil e foi para lá? Sim. De Uberaba, já foi para Espanha? Isso, aí eu comecei no Safor. Aí nesse Safor eu fiz... Antes de começar o campeonato, eu fiz 2 amistosos. Aí nesses 2 amistosos, tinha um time chamado Ondarense, me viu no amistoso e me contratou. Aí eu passei a primeira temporada no Ondarense, que é um pouco mais longe de Valência. Aí eu fiquei nessa cidade, joguei a temporada inteira, ficamos bem na tabela, ficamos em 4ª posição, porque o time também não era muito bom, tinha uns outros acima. E então depois eu voltei para o Safor, fui para o Egandia, que é um time um pouco acima do Safor. Fiquei lá um tempo, joguei até com o Raul Bravo, que antigamente jogava no Real Madrid, na época do Ronaldo, na época dos Galácticos. Aí eu saí de lá e fui contratado pelo Safor de novo. E hoje eu estou lá. Matheus, os jogos acontecem geralmente no final de semana e às vezes numa sexta à noite. E durante a semana,
como é que funciona? São os treinos? Existe lazer? Existe essas famosas baladas que as pessoas falam que os jogadores de futebol gostam muito? Balada para todo lugar tem, né? Mas primeiro a gente tem que focar no objetivo. Se a gente quer mesmo ser jogador de futebol, a gente tem que primeiro focar no objetivo. No meu tinha treino de manhã, academia e à tarde a gente ia para o campo, que era todo dia, de segunda a sexta. Aí ou sexta à noite era um jogo, ou sábado, ou domingo. Depende da ocasião, depende do tempo, depende do calendário. Aí, então, a gente primeiro foca no nosso treinamento, foca na nossa semana. Se a gente tem um jogo sábado, um jogo sexta, e a gente ganhar o jogo, for bem, tá bem no campeonato, não tem problema nenhum. A gente pode dar uma volta, pode ir em outra cidade, pode sair, problema nenhum. Mas primeiro é o foco mesmo no nosso objetivo. Tem um estresse emocional muito grande na véspera de jogo? Eu quero que vocês dois falam isso. Vocês, eu imagino que tem um estresse de estar longe de casa, né, em países distantes, que vocês vão superando com o tempo. E a questão da tecnologia também favorece, né? Isso. Esse contato com a família. Eu para te falar a verdade, quando eu estava no Sondarense, eu tinha um estresse, mas um pouco menos. Mas agora, quando eu fui para o Safor, eu estou com um treinador que chama Euler, que jogou... Conhecido, Euler, filho do Vento. Filho do Vento. Ele jogou muitos anos no Brasil. E agora esse treinador, ele cobra muito da gente. E aí começa a colocar na cabeça que você tem que fazer aquilo. Se você não fizer, às vezes ele te tira, ou às vezes ele te cobra. É um treinador muito bom e por isso que eu comecei a ter um pouco mais de ansiedade antes dos jogos. Mas isso eu ligo para minha mãe, ligo para minha família, ligo para meu irmão que é mais acostumado com isso. Eles me tranquilizam e quando a bola começa a rolar, é outra coisa. Então, no meu caso, eu saí do Brasil e fui para a Indonésia. Então, são 9 horas de diferença, né? E para você acostumar, por exemplo, fuso horário, comida, a língua, são muçulmanos, a religião. Então, tudo para mim, o primeiro mês foi muito difícil. Porque foi tudo diferente do que eu estava acostumado a minha vida inteira. Eu cheguei na quinta-feira e o jogo foi sábado já. Então eu cheguei na quinta, dormi, acordei na sexta, fiz um treino rápido só para tirar a viagem das costas e já joguei no sábado. Com aquele fuso horário, com alimentação difícil, eles comem tudo diferente da gente, a língua diferente, sabe? A religião, eles acordavam para rezar na hora deles. Então assim, foi tudo muito diferente. Então até eu me acostumar com isso, foi muito difícil. Como foi a questão da alimentação? Que você tinha que se alimentar, porque tem todo um treinamento, uma preparação. E, ao mesmo tempo, é uma comida, uma cultura, uma gastronomia muito diferente. Muito diferente. Lá eles comem tudo com pimenta, a asa inteira. Arroz com pimenta, carne com pimenta, frango com pimenta, nada sem pimenta. Então a gente tinha que pedir, por favor, a gente quer o omelete sem pimenta, por exemplo. Porque tudo tinha pimenta. Então nos primeiros dias a gente estava comendo com pimenta, a gente até deixava de comer as coisas. A gente ficava com, não passamos fome, mas a gente evitava de comer algumas coisas, sabia que às vezes podia fazer mal pro jogo que era no mesmo dia. Então assim, a gente tentou se adaptar. Com o tempo eles foram entendendo que não, os meninos não comem pimenta, eles foram mudando a nossa refeição, a nossa alimentação. Mas no começo foi muito complicado, foi difícil mesmo. Você esteve na Malásia, você, antes de ir para a Rússia, você estava onde? Então, eu joguei, meu primeiro país foi Indonésia. Eu passei 3 meses lá e fui contratado para a Malásia. Fiquei 1 ano na Malásia. Da Malásia fui para o Vietnã, do Vietnã voltei para a Malásia e aí fui para a Tailândia, Rússia. Ficou quanto tempo no Vietnã? Vietnã 1 ano, 1 ano de 2017 inteirinho. E você está há quanto tempo na Rússia, Patrick? 6 meses só. Tem contrato até metade agora de 2020. Porque é 1 ano de contrato. Eu cheguei em junho e acabo em junho de 2020. Passou por esses processos também de adaptação ou já foi mais fácil na Rússia? E aquele frio danado, então, hein? Exatamente. O problema da Ásia é que a alimentação e a religião deles é muito diferente, né? E o da Rússia, que Brasil e Ásia, é o mesmo clima, muito quente. Tailândia, Indonésia, Malásia, 35 graus, então eu estava acostumado com o clima. Só que a Rússia não, é menos 30, menos 20, então... Foi esse o baque. Eu senti muito quando eu cheguei na Rússia, porque era totalmente diferente. O que eu faço no calor, no sol, que eu estou acostumado desde pequeno, cheguei na Rússia lá, você dominava a bola, aquele frio, você não sabia se pensava no frio ou se pensava na bola, sabe? Então, assim, eu tive essa dificuldade para me adaptar, mas só que eles foram me dando uns toques lá, me ajudaram com algumas dificuldades que eu tive e aí eu fui me adaptando. Ainda não estou 100% não, mas estou melhor do que quando cheguei.
Nessa parte foi mais fácil para você, né? Para mim foi um pouco mais fácil, só que lá também é um pouco frio do que eu estou acostumado, né? Por exemplo, acostumado com Uberaba, acostumado com Malásia, Vietnã, que é mais ou menos 28 graus, 30 graus, é a média. E lá na Espanha o calor é um pouco maior que aqui, mas... Lá quando é quente é quente de verdade. Lá quando é quente é 37, 38, 40, 42, e lá é difícil. Mas o frio também é complicado. O frio lá é complicado assim, não chega a fazer menos graus, mas chega a ficar com 5 graus, 6 graus, assim, em média. Aí é difícil treinar no frio. O problema nem é o frio muito, a venta. O problema quando é frio sem ventar é uma coisa, agora quando é frio ventando, aí é mais complicado um pouco. Matheus, me fala essa questão do brasileiro, do futebol do Brasil ser conhecido como futebol arte. Isso já lá fora é muito visto assim, é muito respeitado? Quando fala, não, a gente vai jogar com os brasileiros aqui, eles jogam arte ou tem muita técnica também no momento? Muito respeitado o futebol no Brasil, muito respeitado. Qualquer lugar que você vai do mundo, se você fala que você é brasileiro, as pessoas te olham com outros olhos, porque... tem o Neymar, que é driblador, tem o Ronaldinho, tem o Ronaldo Fenômeno, que são praticamente os principais. E eles levaram o nome do Brasil para um patamar muito além do normal, porque qualquer lugar que você vai conhecido como brasileiro, você já é além, você pode até não jogar melhor que o outro, mas você já cria expectativas, né? Já fica além do que já está lá, entendeu? O futebol hoje em dia, ele está muito nivelado. Não tem mais aquele, você pegar, driblar, é um ou outro, sabe? O futebol hoje em dia é muito técnico. Você tem que ser muito disciplinado para poder jogar. Você tem que ouvir seu treinador, tem que obedecer. Porque hoje em dia todo mundo corre igual e volta igual. Então, é disciplina o futebol hoje em dia, chama-se disciplina. Então, se você obedecer o que te pedem, você consegue jogar. Se você tiver talento, mas não tiver disciplina, é muito difícil você virar jogador de futebol hoje em dia. Antigamente era mais fácil. Você era driblador, você fazia algumas firulas assim, já te olhavam diferente. Hoje em dia é disciplina. Só que claro que tem um outro destaque. Pelo Brasil ter essa fama sempre de futebol arte, jogadores muito bons, talento, sabe? Aquelas coisas de brasileiro, eles criam expectativa em você. Igual, quando você faz uma coisa muito boa, eles falam, isso é normal, ele é brasileiro. É normal. Brasileiro, ele tem que fazer isso. Agora, quando você faz uma coisa muito ruim, falam, você não é brasileiro, não. Como é que você errou uma coisa dessa, entendeu? Então, assim, você chega no time... Eles já esperam muito. Eles já esperam algo a mais. E se você fizesse algo a mais, é normal, porque você é brasileiro. Se você não fizer, tá errado. Você tá errado. Pô, você é brasileiro, não tá conseguindo fazer isso. Entendeu? Então, assim, é uma pressãozinha boa, porque você sempre chega mais respeitado, só que também tem aquela dificuldade de você ter que manter isso sempre. Você não pode errar constantemente. Quais são os ídolos de vocês no futebol? Tem, pelo menos, referência? Eu tenho o Messi. Tem o Messi? O Messi e o Sérgio Ramos, que é o Sérgio Ramos da minha posição, mas o Messi para mim é um destaque mundial. Para mim, desde que eu nasci, que eu gosto de futebol, sempre foi o Ronaldo Fenômeno. Mas aí como ele aposentou agora, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo pela versatilidade dele em campo. Ele pode fazer várias posições, ponta, aberto, jogando pelas beiradas, meio de campo, atacante. Hoje em dia é o Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo é um sinônimo de jogador mesmo, de atleta, porque ele acaba um jogo, acaba um treino, ele sempre fica um pouco a mais, sempre chega em casa, treina mais. Por exemplo, tem uns que acaba o jogo, foi campeão de alguma coisa, eles vão para balada ou faz alguma outra coisa com a família. O Cristiano Ronaldo não, sempre está focado para melhorar. Ele pode ver que ele tem 34 anos, 35, né? Ele 35 anos e ele tem o corpo que ele fez agora as medidas de uma pessoa de 22, 23 anos. Vou aproveitar a questão da idade que você falou, de 35 anos, isso aí também era um mito de que existia uma data limite para o jogador, né? Isso mudou, né? Que antes, quando pensava ali em torno de 30 anos, já tinha que mudar de carreira, ou já tinha que deixar. Então, isso já mudou, né, Patrick? Porque antigamente não existia a medicina que tem hoje em dia, não existiam os tratamentos que tem hoje em dia. Então, um jogador que machuca o joelho, que quebra o tornozelo, ele demoraria de 6 meses a 1 ano para tratar e quando voltava, não voltava no mesmo rendimento. Então ele parava, às vezes continuava sentindo dor, então ele parava mais cedo. Entendeu? E também antigamente não tinha o mesmo monitoramento que tem hoje em dia. Por exemplo, antigamente se você quisesse sair, acabou o jogo, você ganhou, sai na balada, todo mundo tá te vendo lá, não tem problema. Hoje em dia a gente já não pode fazer isso. Tá todo mundo te olhando, o mundo tá te vendo. As pessoas, o Patrick tá avançando aonde? O Matheus saiu pra balada depois do jogo, perdeu e saiu. Então, assim, hoje você tem que se cuidar mais.
Você se cuidando mais, você consegue jogar mais tempo, entendeu? Você não pode sair, você tem que se alimentar bem. Hoje eles olham tudo. Tem nutricionista no time, eles ficam te pesando diariamente para ver se você não ganha peso. Então você tem que se cuidar. Antigamente não tinha essa necessidade. Você se cuidando, você consegue jogar um pouco a mais. Então não é que tem limite para jogar. Mas hoje em dia os jogadores estão conseguindo jogar mais tempo do que antigamente, que paravam com 30, 32. Porque eles estão com uma saúde física e emocional melhor. Exatamente. E também tem que se cuidar, porque agora os clubes estão cobrando isso das pessoas particularmente. Não é que você tem que se cuidar dentro de campo, tem que se cuidar fora de campo também. Como que é a sua rotina fora de campo? Então, na Rússia a gente não consegue treinar de manhã porque é muito frio. A gente treina à tarde só, então eu só treino à tarde. E aí eles dão um almoço pra gente e o jantar também, após o treino. Só que de manhã é por nossa conta. Daí eu faço um omelete, alguma coisa assim, mas nunca posso exagerar. Claro que às vezes você sai para tomar alguma coisa, sai com os amigos para jantar, só que geralmente é como o Matheus falou, depois do jogo, após o jogo. E você falou também que pesa regularmente, que tem esse acompanhamento pelo fazem próprio... a medida de gordura, tudo, corporal, fazem tudo. Assim, Pede muito, exige muito em termos de muito. preparo físico? Porque você não pode jogar com 10% acima de massa de gordura, sabe? Você não pode jogar com 10% de gordura, tem que ser sempre 10% a menos. 9, 8, 7, 6. Se você passar disso, eles te afastam para você treinar até você atingir esse nível de 10% abaixo. Você pesa quanto? Gordura. Eu peso 84 agora. E a massa de gordura? Minha massa de gordura estava 9 a última vez que eu medi. Agora deve estar um pouquinho mais por causa das férias, né? Mas aí eu começo a treinar. Também férias, né? Por favor, né? As férias também. A casa da mamãe, não né? exigem tanto, né? Depois que a gente chegar lá, a gente volta tudo lá normal. na pré-temporada a gente tem que dar uma baixada de novo e voltar a Tudo focar. normal, volta tudo de novo. Matheus, e quanto a você? Porque você teve um estirão do crescimento assim, bem lá no início da entrevista você falou, e eu também me lembro, que você era bem baixinho, mais gordinho, e hoje você está com qual altura? Eu tô com 1,93. Cresceu bastante, hein? Desde meus 14 anos, que eu era o menor da turma e um pouco mais gordo. Cresci de uma tal forma que nem eu sei explicar. Cresci, mas cresci. Aí, a partir daí, foi que surgiu a minha... Espichou do nada. E você pesa quanto? Eu tô com 92 quilos. A sua rotina de treinamento também é parecida, assim, para todos os times? É a mesma coisa? Olha, é igual? Eu já treinei com o Patrick na Espanha, já treinei no Vietnã e cheguei a treinar na Rússia com o time dele antes dele chegar. A minha rotina é pesada, mas a dele é um pouco mais, porque pelo meu futebol da Espanha ali, pela divisão que a gente está, eu acho que a gente não tem que ser muito cobrado. A gente tem que batalhar, a gente tem que correr, a gente tem que sempre dar o nosso melhor, mas o time do Patrick, como eu treinei, é o tempo inteiro físico, é o tempo inteiro correndo para um lado, para o outro, você não pode parar, se você parar o treinador está no seu pé. E agora não, lá a gente com um técnico Euler, ele dá mais liberdade para a gente tem que fazer nosso treinamento físico, a gente tem que correr, mas também tem um momento que a gente descansa, tem um momento que a gente para, tem um momento que a gente vai para a área e volta, descansa mais. Agora do Patrick é totalmente 100% físico. Você não para de correr, você perder a bola, você tem que voltar, mesmo você jogando no ataque, você tem que ir para a zaga, defender, ajudar e voltar do mesmo jeito. Patrick, você pensa assim na sua carreira em parar quando? Você já parou para pensar nisso? Então, Vacira, a gente tinha até comentado antes aqui, né, sobre a questão familiar. A gente vinha falando sobre isso, que é muito difícil a gente ficar longe da nossa família, o tempo está passando muito rápido. A gente sai e volta, depois de um ano as coisas mudaram muito. Então, assim, eu não penso em estender muito, não fora do Brasil, sabe? Porque eu não quero perder esse momento com os meus pais, não quero perder esse momento com a minha irmã, com meus familiares, né? Com o meu irmão, até esse ano a gente ficou separado um do outro. Então, assim, eu penso em estender mais uns 2 ou 3 anos aí, se Deus quiser, conseguir fazer um pé de meia bom para voltar para cá. Às vezes abrir alguma coisa aqui em Uberaba ou em algum outro lugar que seja no Brasil, mas curtir um pouco assim minha família, porque eu acho que por exemplo, eu já estou 5 anos fora de casa. Eu já sinto muito essa mudança quando eu volto. Então eu não quero estender muito. Claro que eu quero porque jogar. Você está novo, né? Sim, eu tô com 26. Eu gostaria de jogar até os 34, 35, 36. Não sei, eu amo jogar futebol, tomara que sim. Mas tem outro lado de você joga futebol a 16 mil quilômetros da sua família. Então e aí? Você vai amar jogar futebol ou você vai querer ficar com a sua família? Então são dois pesos muito difíceis, entendeu? Mas assim, eu amo jogar futebol, quero jogar até eu conseguir um sustento de vida para mim, para os meus filhos. Pronto, para mim é isso. Se eu conseguir isso, eu volto para casa e curto o resto do Você sempre gostou muito de futebol desde criança mesmo?
E você se vê em outra profissão? É que assim, se precisar, eu faço o que for preciso. Eu não vou parar nunca, eu não sou acomodado. E se eu não for jogador de futebol, eu vou fazer outra coisa, com certeza absoluta. Eu não vou falar, eu parei de jogar futebol, eu vou tentar, não sei o quê, só vou ser jogador. Não, eu vou fazer o que for preciso, como meus pais sempre me ensinaram, me educaram assim. Mas um dia eu vou ter que parar, né? E com 35, 36... São ciclos naturais, São ciclos né? naturais. Todos os jogadores, até, assim, os que se deram muito bem, hoje em dia não precisam trabalhar mais, porque são multimilionários, então conseguem sobreviver disso pro resto da vida, gerações e gerações. Mas eu sei que eu não vou chegar nesse patamar de gerações e gerações sustentadas pelo meu futebol. Então, se um dia eu precisar trabalhar, sem problema nenhum, volto para casa, trabalho. Foi muito bom que eu vivi dentro do futebol, né? Fui muito feliz, vivi coisas que não viveria trabalhando aqui, então sou muito agradecido pelo que eu tenho. Se eu tiver que parar, paro, mas vou lutar para continuar o máximo que eu conseguir. Qual país você mais gostou de trabalhar? Vietnã. E onde você gostou de viver? Não, o que eu mais gostei de viver foi no Vietnã, o que eu mais gostei de trabalhar foi na Malásia. E onde você teve mais dificuldade? Mais dificuldade... Provavelmente onde a comida era apimentada, né? Na Rússia. Na Rússia, pelo frio? Pelo frio. Porque a gente não consegue olhar, sabe? Você não consegue ver, porque é neve, vento, então assim... Uns 40. Sabe, é coisa absurda mesmo, é desumano treinar daquele jeito. Eles estão acostumados já. Eles pegavam aquelas bolas de neve, tacavam depois do treino. Eu, acabou o treino, eu só queria entrar dentro do vestiário, me agasalhar e ir embora pra casa. Então, assim, a comida, ainda eu comprava um ovo, fazia alguma coisa e cozinhava em casa. Tinha uma alternativa, Tinha né? uma alternativa. Agora, a Rússia, eu treinava daquele jeito, não tinha o que eu fazer. Eu treinava debaixo de neve, menos 20 graus, menos 30 graus. Então, é uma coisa que não tinha o que eu fazer, não tinha pra onde correr. A comida ainda, se deixasse, me desse uma panelinha lá, eu fazia um ovo, fazia um arroz e comia. Mas agora, a neve, realmente... É pesado demais. É pesado, foi mais complicado. Matheus, e você que está menos tempo no futebol, menos tempo, lógico, é mais novo, né? O que você imagina aí para a sua carreira? Olha, na verdade, o jogador de futebol, como o Patrick falou, é um futuro incerto, né? Como a gente pode estar aqui agora num time, tem um contrato de 1 ano, amanhã ou depois, Deus me livre, mas quebra uma perna, alguma coisa, você, às vezes, um time que queria te contratar, não te contrata mais porque você quebrou a perna. Mesmo se você voltando 100%, como o Patrick falou da tecnologia, mas a pessoa só de ver que você quebrou a perna, às vezes não te contrata com receio de acontecer mais outras vezes, entendeu? Então, eu quero jogar bola, eu quero viver para isso, para jogar bola. Como meu irmão meu orgulho, meu exemplo. Aí, ó, é um ídolo para ele. Eu sigo o futebol por causa dele. Se não fosse por causa dele, já vi tudo que batalhou, merece tudo que tem. Então, eu quero continuar vivendo isso, mas também se não for para viver, se algum dia ou outro, aí, se tiver que parar, tiver que montar algum, como o Patrick está pensando em montar alguma coisa aqui ou alguma coisa no Brasil, trabalharia, ou se não, trabalharia também lá na fábrica da minha família, como eu já trabalhei 3 anos lá também. Muito orgulho. E trabalho com muito orgulho, se for para trabalhar, a não ser com a minha família, eu também trabalho, não tem problema nenhum, mas eu vou continuar lutando. Eu vou lutar. Futebol, na minha opinião, é um dom que Deus deu pra gente, né? A gente já nasce com esse dom. Então a gente tem um algo a mais, a gente tem que ser agradecido, sabe, por ter esse dom. Só que a gente não pode esquecer que do mesmo jeito que Deus deu, Ele pode tirar também. Porque se Ele vê que a gente não está merecendo, que a gente está, sabe, esquecendo da bênção que foi nos dada, Ele tira. E do mesmo jeito que Ele já tirou de mim, tirou do meu irmão, a gente teve que trabalhar, teve que ralar. Então a gente vai procurar sempre estar trabalhando dentro, sabe, do futebol, dando o nosso máximo, mas nunca esquecer das nossas raízes, que a gente pode um dia perder. Então a gente tem que ter os pés no chão para que, se perder, não achar, sou frustrado, ou nossa, não consegui. Não, calma. Saber encarar, né? A gente tem que saber encarar, porque a gente não cresceu com tudo que a gente tem agora. A gente foi ganhando devagarzinho. Então a gente tem que ter os pés no chão e manter nossas raízes, que se um dia a gente perder, a gente começar do zero de novo. Só que se você falando sobre o sonho dele, o que ele pensa de objetivo, você não perguntou do meu, mas eu falando já, eu acho que o nosso maior objetivo é jogar junto um dia, né? Se Deus quiser, se Deus quiser, vai dar certo. Vai acontecer. E meu pai e minha mãe lá na bancada vendo, minha irmã, né? Assistindo, né? É o que a gente sonha. É o que a gente sonha, jogar no mesmo time. Aí, ver se a gente consegue um time. É muito difícil, mas acho que é o maior sonho mesmo. Mas essa cobrança é boa, porque ele me vendo correr lá na frente e eu vendo ele correr lá atrás, a gente dá um pouquinho a mais. A gente sempre dá um pouquinho a mais. Aquele gás a mais, né? Que às vezes está cansado, não consegue. Você vê seu irmão lá atrás correndo, brigando. Isso te motiva a chegar lá na frente, você também dá seu máximo. E futebol é assim, né? Como eu agora que estou começando praticamente por agora a ser profissional, falar para todo mundo de Uberaba que não pode desistir, né?
Porque depois dos 20 a 21 anos, 22 anos, uma pessoa que tem um sonho, que fala assim, não, já estou muito velho para realizar meu sonho, não. Por exemplo, o Cafu, às vezes o povo não sabe, mas eu acho que ele passou por 13 peneiras, não foi? 12 peneiras e não foi contratado. E já foi campeão. Em 12 peneiras e levantou o troféu de campeão mundial. No Brasil. Então é uma coisa que não pode parar. E como... O Matheus é um exemplo, né? Ele começou depois dos 22 a jogar futebol. Eu comecei dos 14, então assim, eu falo pelos meninos jovens, assim, para acreditar no sonho deles. Mas o Matheus, ele realmente assim, despontou depois dos 22. Então, às vezes as pessoas falam, não, eu tô velho para jogar futebol, tenho 20 anos, eu deveria ter começado de pequeno. Não, tem um exemplo do Matheus que saiu e tá muito bem. Porque no Brasil, hoje em dia, garoto de 16, 17 anos já é vendido por exemplo, Real Madrid, Barcelona, essas coisas, aí começa a colocar coisa na cabeça das pessoas. Ah, tem que ter até 17 anos, 16 anos para tentar arrumar alguma coisa, tentar começar alguma coisa. Depois dos 16 no Brasil é considerado velho, entre aspas, para ser negociado, para começar o futebol. Mas não, mas lá no, por exemplo, na Malásia, quando eu fiquei com o Patrick no Vietnã, é o contrário. Eles gostam das pessoas um pouco mais velhas. Mais experientes. Isso. 26, 27 anos, 28 anos, para eles ainda tá um pouco novo. Entendeu? Eles gostam da pessoa de 30, 32, que é um pouco mais experiente. Já sabe que não precisa ficar correndo, só pegar atalho do campo. Para eles são assim, entendeu? Então é muito diferente a cultura. Até o futebol lá, igual o Matheus falou, eles querem jogadores mais velhos. Aqui no Brasil, os mais velhos não prestam mais. Entendeu? Eles vão pela idade, não vão pelo que o cara já fez ou pelo nível que ele está hoje em dia. Quantos anos que ele tem? 32, 33. Não quero, não. É assim que funciona. Lá é o contrário. Lá com 32, 33 anos, você já joga mais 5 anos tranquilo. A gente teve um susto lá que é um pouquinho diferente também. Eu acho muito bonito isso que vocês trazem, essa amorosidade familiar, né? E também é uma ousadia, uma coragem muito grande, dois meninos saírem para um universo desconhecido e desbravar. E confiar nas pessoas que estão levando vocês também, né? Porque às vezes acontecem algumas intercorrências nisso aí. E vocês, felizmente, estão aqui com as raízes. Eu acho que é muito bem sedimentado do ponto de vista familiar mesmo, né? Nós estamos encerrando aqui o programa. Quero dizer para você que esse programa também você pode acompanhar no canal YouTube, viu? Eu entrevistei agora 2 irmãos, jogadores de futebol, que é o Matheus Cruz e o Patrick Cruz. Muito obrigada por sua companhia e até breve.